É o seguinte, quando o calvo tá platinado, esquece. Esquece. Ontem nós tivemos um jogaço aí entre Fluminense e Corinthians, Corinthians e Fluminense na Arena Corinthians, e muitas das pessoas estão aí de boca aberta, porque ontem o professor conseguiu colocar o Corinthians para jogar muito, lembrando a sua maneira lá do tempo de Carille, quando foi campeão brasileiro, e a galera ficou meio, pô, ganhamos do Fluminense, é agora que a gente vai dar um respiro, é agora, né, que a gente vai conseguir um ânimo aí depois dessa vitória num dos times com o melhor futebol do Brasil. Ok, vamos tentar explicar aqui, dar uma resumida do que aconteceu ontem. Ontem, o Corinthians venceu com 2 gols lá do Calvo e foi um jogo muito competitivo. E falando em competição, a gente tem que falar que o Fluminense não está mais conseguindo competir. Por quê? Porque o Fluminense ele tem 11 bons jogadores e quando esse grupo de 11 jogadores eles estão desfalcados, por exemplo, o Fluminense hoje não tem Marcelo, o Fluminense não tem Keno, o Fluminense não tem o Alexander, se eu não me engano, que jogava ali na lateral esquerda até o Marcelo chegar e depois faz aquela dupla ali, né, com a chegada do Marcelo. Então o Fluminense, ele quando coloca umas peças de reposição, o Fluminense ele tem muitas dificuldades, né? Muitas dificuldades mesmo. E ontem pegou um Corinthians que, querendo ou não, por mais que tenha muita pressão, principalmente da mídia tradicional, é um Corinthians que depois de 8 jogos completando com o de ontem, ele tem sim se acertado e conseguiu ontem chegar à sua primeira vitória. Está evoluindo a maneira que o torcedor corintiano gostaria? Não, não está. O processo de evolução ele está sendo muito devagar, muito gradativo. Ok, beleza. Mas é um Corinthians que a gente já vê já com uma força, né? Uma grande potência defensiva, como sempre foi. Por exemplo, o Vanderlei Luxemburgo tirou o Fagner do time. O Vanderlei Luxemburgo hoje consegue proteger melhor o Gil com a entrada ali do Murilo. O Gil que tem mais velocidade, né? O Vanderlei Luxemburgo, ele sacou também o Fábio Santos, colocando um pouco mais também de velocidade ali na lateral esquerda. Então, quer dizer, Fausto Vera, ontem, que excelente partida, protegendo esse miolo de zaga, esse primeiro quarteto ali de jogadores que fazem a formação de zaga. Então, quer dizer, o Corinthians ele tem evoluído e evoluindo bastante, porém ainda está faltando. Ontem conseguiram bastante, porque Roger Guedes e Yuri Alberto, como tinham que voltar para poder fechar a linha, que às vezes o Corinthians se defendia com uma linha de 5, então Roger Guedes e Yuri Alberto eles voltavam muito, né? E todo mundo sabe a qualidade que o Calvo tem. Então o Calvo, ele conseguia, querendo ou não, ali armar o jogo, sair para a tabela junto com o Yuri Alberto, que dentre esses 8 jogos com o Vanderlei Luxemburgo foi o primeiro jogo que ele entregou um pouco a mais, que ele acertou mais, que ele teve mais confiança. Então quer dizer, ontem foi um Corinthians muito competitivo que brigava por cada bola. Ele acertou ali colocando o Adson para puxar os contra-ataques, né? Ali pelo lado direito do Fluminense, pelo lado esquerdo do Corinthians. Então foi um Corinthians que a gente viu que tecnicamente, por mais que o Fluminense estava desfalcado, por mais que o Fluminense realmente seja mais time, tenha mais corpo, mas a gente viu um Corinthians que conseguiu competir à sua maneira, né? Então, assim, acredito ontem que a vitória foi justa. O primeiro tempo o Fluminense começou melhor, o Corinthians foi se acertando ao longo do jogo e no segundo tempo fez um segundo tempo que muitas das pessoas não vão falar, mas aqui a gente fala, porque aqui é papo de boleiro. Fez um segundo tempo muito encaixado com um jogo que o Fluminense tem muitas dificuldades. Qual é a dificuldade do Fluminense, Lohan? A dificuldade do Fluminense é jogar com um time. Não que jogue fechado, porque o Fluminense até prefere jogar com um time que joga em fechado, mas a grande dificuldade é pegar um time que, além de jogar fechado, consegue sair em velocidade no contra-ataque. O Fluminense tem pecado muito nisso, principalmente depois que teve aí, né, as lesões tanto desse menino da lateral esquerda, Alexandre, se eu não me engano, Alexander, e também
do Keno, que ajudava muito ali naquela primeira pressão ofensiva, né? O Arnes também tentou algumas coisas. Ganso não estava muito bem ontem, errando alguns passes que a gente vê que o Ganso não tem costume de errar. Mas o Corinthians, ele conseguiu anular todas essas jogadas. Ele conseguiu reduzir espaço do Arnes. O Arnes passavam por um, já tinha um cara na cobertura, entendeu? E essa transição rápida de Yuri com o Roger Guedes funcionou muito ontem. Portanto, que os dois se procuravam mais dentro de campo, e o Vanderlei falou isso em sua coletiva. Ele teve uma observação muito válida também, que logo no segundo gol, né, o Calvo cabeceia procurando o Yuri, e aí o Yuri tem a percepção que a bola que o Calvo vence o Fábio, né, e a bola pega um efeito quando quica no chão, que ela vai em transição ao gol. Então o Yuri ele nem vai na bola, realmente isso acontece, porque ele entende que, pô, o gol é do cara, né? Entendeu? Então, assim, o Fluminense tem decepcionado, porque o Diniz vai precisar, sim, de um corpo maior de elenco, porque se não reforçar, o Fluminense não vai ter gás para chegar em Libertadores, não vai ter gás para chegar em Brasileiro, que são campeonatos que desgastam muito. Já é a terceira derrota seguida do Fluminense, se assim não me engano. E ontem o Corinthians, acho que encaixou o seu jogo melhor, entendeu melhor o que era a partida, até porque também tem um grande técnico ali à beira do campo. Muito se critica o Vanderlei, mas o Vanderlei ainda é um grande técnico. E ontem ele conseguiu fazer a leitura extrema assim do jogo, óbvio. Houve alguns lances capitais, por exemplo, John Kennedy, que saiu cara a cara ali com o Cássio pegou muito ontem. Vamos falar um pouco depois do Cássio. E John Kennedy, né, acho que ele não acertou legal ali o corpo e tentou pegar com a perna esquerda, que não é boa, ele pegou meio que de 3 dedos ali e a bola saiu espirrada. Tá ok, beleza, lance capital, mas o futebol tem isso, o futebol tem aquelas coisas que acontecem ou deixam de acontecer porque é simplesmente futebol, ele é imprevisível, entendeu? Com a qualidade de John Kennedy, né, todo mundo sabe que ele poderia ter feito aquele gol ali a qualquer maneira, e de maneira muito simples e fácil. Mas eu acho que ontem foi sim de bom agrado uma vitória do Corinthians. Os jogadores do Corinthians estavam precisando, porque muito se falava de ego no time do Corinthians, tipo Fábio Santos, Fagner, esses caras que estão no banco. Muito se falava de ego desses caras. O Balbuena, que agora muito provavelmente vai sair do Corinthians. Mas esses caras entenderam qual é o momento, entenderam o que o clube está passando e entenderam que eles já não vivem mais o seu auge, tanto físico e técnico, e que o tempo passou e que realmente é a hora de outras pessoas, né, deles darem passagem realmente para outras pessoas chegarem e exercerem um trabalho que um dia eles fizeram com excelência. E até porque também existe um cara que se chama Vanderlei Luxemburgo que está lá e que também não adiantaria comprar briga com ele porque ele tem carta branca hoje no Corinthians. Muito não se fala disso. Mas o Vanderlei ele foi chamado justamente para ser o bombeiro do fogo que se alastrava e só aumentava no Corinthians. Então, acredito que esses caras entenderam e fecharam com o grupo. O Fagner é o que eu digo, ainda tem muita linha para queimar e eu acredito que ele se recondicionar e trazer um melhor futebol, a qualquer momento ele pode retomar ali a lateral direita. O Fábio Santos, todo mundo já sabe que já está no final mesmo, já disse que não vai mais sequer se prorrogar no futebol, vai se aposentar mesmo no Corinthians. E eu acho que é isso, cara. Acho que ontem foi uma vitória muito válida do Corinthians. Parabéns ao Yuri Alberto, que muitas das vezes a gente critica aqui nesse canal. E ontem ele mostrou uma grande evolução e junto lá com o Calvo, que é o jogador, né, o maior expoente desse Corinthians, conseguiram trazer e deixar essa vitória em São Paulo. Então é sobre isso. Tamo junto. Até a próxima.